Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado pelo carinho. Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, né? Há mais de 20 anos aí já com a gente. E são pioneiras da TV por assinatura, né? Em todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste. Olha, gente, estamos começando o nosso programa nessa sexta-feira aqui do Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, no alto aqui, maravilhoso, com a vista panorâmica da cidade. E nesse momento os termômetros marcam aqui 26 graus, a mínima hoje foi de 18, a máxima vai chegar a 27 graus. O sol aparece entre nuvens, né? Mas está predominando aí durante o dia de hoje, vai ser assim durante o final de semana. Ilhéus também da mesma forma, com 26 graus nesse momento, mas há uma precipitação, né? Pode chover alguns milímetros em algumas regiões da cidade hoje. A mínima foi de 21, a máxima de 27. Vai chover principalmente aquelas regiões de mata, né? Chove bastante, tem essa precipitação agora pela manhã. Amanhã vai ser parcialmente nublado a nublado, mas o sol predomina em alguns momentos, tá bom? Mas vai da praia aí em alguns momentos tranquilamente em Ilhéus, 26 graus nesse momento. Guararema com 25 graus, não chove hoje, o sol aparece entre nuvens, a 18 foi a mínima, a máxima vai chegar a 27 graus. Icaraí com 24 graus nesse momento, a máxima será de 27. Itajuípe com 25 graus nesse momento, bastante nublado, mas o sol aparece daqui a pouquinho entre nuvens. A máxima vai ficar em 27. Floresta Azul com 24 graus nesse momento, a máxima também de 27. O sol aparece forte na cidade. Já Itacaré está um pouco nublado, pode chover no decorrer do período. A mínima hoje foi de 24, a máxima de 26, mas amanhã o sol reaparece da praia, hein? Porto Seguro, o tempo está bastante fechado agora, com 26 graus. Amanhã o sol aparece entre nuvens, a mínima de 18. Aliás, hoje, né, o sol aparece entre nuvens. Daqui a pouco ainda vai limpar aí o tempo, viu? A mínima foi de 19, a máxima será de 28. E amanhã a mesma previsão, o sol aparece entre algumas nuvens. Já Canavieiras, nesse momento 26 graus, muitas nuvens no céu, né? Tá parcialmente nublado, mas daqui a pouquinho o sol reaparece e a máxima chegará a 27 graus, tá bom? Essa é a previsão para algumas cidades aqui da região sul da Bahia. E a nossa capital, Salvador, né? Daqui a pouquinho eu falo. Vitória da Conquista, um abraço aí para o Gustavo Magalhães, 21 graus nesse momento. A máxima hoje vai chegar só a 24, hein? Vai ficar bem agradável o dia aí, como sempre no inverno, né? E o sol brilha forte aí na cidade. Já a nossa capital, Salvador, com 26 graus nesse momento, sol muito forte, céu azul de brigadeiro. A mínima foi de 23 hoje até às 6 da manhã e a máxima vai ficar aí na casa dos 28 graus até às 2h30 da tarde. Amanhã fica parcialmente nublado, né? Mas o sol aparece e domingo também na nossa capital, Salvador. Essa é a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, é dia de falarmos de meio ambiente, falarmos também aí com o nosso jornalista Kleber, o Kleber Torres, grande jornalista, que traz o quadro Assunto É. E hoje vem um convidado aí muito especial, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também de esportes, destacando aí a vitória do Botafogo ontem e do Palmeiras, né? O Botafogo lidera o campeonato, seguido de Palmeiras. O Flamengo perdeu, ficou em terceiro lugar. E o Bahia conseguiu ainda se manter em quarto lugar, que tinha vencido a última partida contra o Atlético Paranaense. E o São Paulo, que poderia ameaçar essa posição do Bahia, perdeu ontem, né? E fica em quinto lugar. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre futebol, destacando também o Colo-Colo, o Grapiúna, que disputa um campeonato baiano, e o Itabuna Esporte Clube, que disputa a Série D. Então a gente vai fazer um bloco daqui a pouquinho só para falarmos de futebol, tá bom? E esse final de semana, né, amanhã tem jogo, rodada do Campeonato Brasileiro, né, porque no domingo tem a decisão aí das Copas. Teremos a Eurocopa e também à noite a Copa América. Então, no domingo não vai haver rodada do Campeonato Brasileiro, é data FIFA, e a rodada vai ficar para sábado, e segunda e terça-feira. Então a gente fala disso daqui a pouquinho aqui em nosso programa.
Olha, gente, a dançarina, né, do cantor de Bicaraí, o Silvio Ferrari, ela contraiu dengue, foi para o hospital, acabou falecendo, mas eu conversei agora há pouco com a secretária de saúde de Itabuna, a doutora Lívia Mendes, e ela garantiu que a dengue em Itabuna está super controlada, que não tem problema nenhum, e que o caso da moça, né, a dançarina do Silvio Ferrari, conhecida como Lua, né, ela está sendo estudada, está sendo avaliada pelos laboratórios para realmente checar se a causa mortes foi a dengue, porque até agora não se comprovou, né? Ela pode ter falecido de outra comorbidade causada aí talvez pela dengue. Então está se analisando a situação, mas ainda não ficou comprovado que a morte da cantora foi causada aí, da cantora não, da dançarina, né, perdão, foi causada pela dengue, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai, né, falar mais desse assunto, inclusive para quem não conhecia a Lua, né, a gente vai mostrar daqui a pouco algumas imagens dela aí, dançando com o Silvio Ferrari, né? É lamentável, né? Uma moça muito jovem, mãe de filho, né? Um filhinho aí, deixa um filho quase adolescente, né? E o esposo. Então daqui a pouquinho a gente fala também sobre isso, tá? Olha, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre economia verde, né? E vamos destacar aí o quadro do Kleber Isaac, tá? Daqui a pouquinho a gente traz o Kleber Isaac aqui no programa. Olha, gente, a situação do presidente americano, né, o Biden, está ficando cada vez pior, né? Estão querendo comprovar a demência dele para que ele não saia candidato, coloque um outro candidato no seu partido, mas ele tema em sair candidato. Ontem ele cometeu mais 2 gafes, por sinal, uma delas já repetida, né? Ele já tinha cometido essa mesma gafe há um tempo atrás, e ontem ele acabou chamando de novo o presidente Zelensky da Ucrânia, chamou de Putin, o nome do seu maior inimigo no momento, né? Já que eles estão travando uma guerra lá, Putin contra Zelensky, né? Lá é Ucrânia e Rússia. E se não bastasse essa gafe, ele chamou também a sua candidata a vice-presidente, uma mulher, pelo nome do seu maior adversário, que é Trump. É mais prova do que isso que ele está gaga. I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Tá aí, né? Foi mostrado aí pela TV Globo e a gente mostrou aí para você. Bom, gente, é lamentável, né, que o presidente dos Estados Unidos está sofrendo uma pressão violenta para não ser candidato, cometa essa gafe justamente nesse momento. Parece até brincadeira, né? Parece uma piada. Quer dizer, o cara que toma conta de uma nação tão importante, né, quanto os Estados Unidos, cometer esse tipo de gafe no momento que ele é pressionado. Porque se fosse outro momento a gente podia até, né, deixar para lá. Mas olha, ele está sendo tão questionado quanto a isso e ele vai dar uma prova dessa, então fica difícil. Até parece que é proposital, né? Fica parecendo aí proposital, ou então realmente comprovado aí uma demência, né, ou um distúrbio mental, porque não é normal, né? No mínimo você tinha que prestar atenção ali, se concentrar no que você está fazendo. Você está cumprimentando um chefe de Estado, a pessoa que está passando por um momento de guerra, e cometer essa gafe. Aliás, o pior não foi nem essa, né? Porque às vezes a gente troca o nome das pessoas mesmo, pode acontecer, mas chamar uma mulher pelo nome de um homem, e esse homem é o seu maior rival no momento, que é o outro candidato a presidente da República, que é o Trump, né? Aí é uma situação muito séria, né? Uma situação muito séria. Bom, vamos lá então, né? Vamos falando aqui das notícias de hoje, que estão circulando aí nos principais jornais do Brasil, e principalmente no Jornal à Tarde, né? Jornal de maior circulação aqui no Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 100 anos informando a população da Bahia. E o Jornal à Tarde, gente, está gratuito para você aqui no nosso portal, no nosso stream.
tviplay.com.br. Você entra lá, acessa lá o Jornal à Tarde e minuto a minuto ali, ó, todo momento você fica atualizado o que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Notícias aí da sua cidade, da sua região, daqui da Bahia, do Brasil, de todo mundo. Então entra lá agora de graça para você, viu? Você que tem Android, tem também o nosso aplicativo aí na loja, que é o TV Play Brasil, tá bom? Baixa lá que lá também tem um Jornal à Tarde para você. Olha, gente, um estudo brasileiro identificou a presença de alto teor de álcool nas formulações de algumas marcas de pães de forma. Você gosta de comer pão de forma pela manhã? Então preste bem atenção, viu? Os pães mais consumidos pelos brasileiros, segundo a Protest, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, responsável pela pesquisa, a avaliação testou 10 marcas líderes no mercado, né, de pão de forma. Atenção, hein? Visconti, Balduco, Wilkbo e 5 zeros. Né? Boys, Wilkbo, Plus Vita e Puma. Esses aí são muito consumidos pelo brasileiro. E eles têm um teor de álcool fortíssimo. E olha o que isso pode causar, principalmente para você que dirige, para você que pega estrada e tudo mais. As análises constataram que 60% desses produtos de alta representatividade no supermercado seriam considerados alcoólicos, caso houvesse uma legislação similar para essa categoria. Apenas os produtos Puma e Plus Vita foram aprovados em todas as avaliações realizadas. O que é que isso pode causar? Você pega você tomou um café ali, né? Comeu um pão daquele, um sanduíche. Geralmente tem gente que come mais de um, né? E aí você para numa blitz, bota o bafômetro, aí constata o teor de álcool na sua boca. Perdão. Aí você vai justificar, eu não bebo, eu não bebi. Até você vai lembrar de quê? A última coisa que você ia pensar é que você comeu pão e que o pão tinha álcool, né? E se você falar isso para um guarda rodoviário, ele vai dar risada, né? Na sua cara. Mas é verdade, olha aí. Então tem que ter cuidado, né? Ao comer pão de forma. Não é qualquer pão, não é o pão normal, o pão comum. Não, é aquele pão de forma. Eles usam como conservante um alto teor de álcool. E aí esse álcool pode ser pego numa blitz, né? E você ser flagrado como beberrão, sem nunca ter tomado álcool, né? Foi apenas um pãozinho de forma, tá certo? Então muito cuidado aí na hora de comer esse pão. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem, quinta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, atletas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris. No encontro, o presidente Lula assinou um decreto que reajusta 10,86% o Bolsa Atleta, programa que já completa 20 anos agora em 2024, e estava há 14 anos sem reajuste. Aí o Lula disse lá, né, no discurso, quando nós resolvemos criar o Bolsa Atleta era porque a cultura brasileira, muitas vezes, ela não leva em conta que antes das pessoas virarem importantes, famosas e terem patrocínio privado, muitas pessoas não tinham sequer um tênis para praticar seu esporte. E eu sei muito bem disso porque eu fiz esporte muito tempo na televisão, fazia programa de esportes, e os atletas, coitados, para participar de uma disputa ali a 500 quilômetros, tinha dificuldade, passavam até fome para ir fazer esse trabalho. Então essa iniciativa do governo federal realmente veio em boa hora, né? O presidente Lula realmente pensou no atleta. E eu acho que deve melhorar ainda mais a vida desses atletas, viu? Praticar esporte, gente, é uma arte também. E tira muito jovem, né, da possibilidade de ingressar no mundo da marginalidade. Porque o esporte dá uma perspectiva para esse jovem. Então é bom realmente prestar atenção, né, cuidar dessa juventude e dar oportunidade, dando um dinheiro, um recurso para que ele consiga se manter praticando esporte. E quem sabe uma pessoa, né, da periferia da sua cidade, do seu bairro, de repente vai parar nas Olimpíadas, né? E aí só vai depender dele.
Olha, tem uma outra notícia aqui, mas eu vou dar daqui a pouquinho, né, no bloco de esportes. E tirando as dúvidas aí, gente, tem muita gente que ficou na dúvida, né, porque as notícias estão circulando aí sobre a nova carteira de identidade. Olha, ela não está disponível ainda para o interior do estado. No momento só está sendo tirada em Salvador e mesmo assim apenas 2 postos, hein? Se você for tirar a identidade aqui, você vai continuar pagando a taxa e a sua identidade vai ser o modelo antigo, embora ele vai valer aí por mais 10 anos. Mas você fica sabendo que no saque de Itabuna, Ilhéus, aqui na região, não tem o novo modelo de identidade, que é gratuito no momento e foi lançado agora recentemente, né? Então fica a dica aí para você. Vamos agora falar de ecologia, de meio ambiente, de sustentabilidade. Tem uma nova moeda surgindo aí, gente, e embora seja no quadro Economia Verde, mas o quadro é Economia Verde, a gente fala de economia. E é uma nova moeda, né, que vai facilitar aí uma negociação entre hotéis e empresas. Entenda como é aí na matéria do Kleber Isaac. Mais um TVI trazendo novidades, TV News trazendo novidades, e é um termo que eu não gosto muito, que já virou lugar comum, falar disruptivo. Um negócio disruptivo é aquele que está fora do padrão. E lá na Faria Lima, lá em São Paulo, o pessoal gosta muito de usar esse jargão para falar de novos negócios geralmente ligados à tecnologia, mas que são inovadores a ponto de mudarem o mercado. Eu já trabalhei na Faria Lima, trabalhei numa securitizadora, fiz projetos lá com o Banco BS na minha juventude, e vou lhe dizer, eu já vi muitos projetos passarem pela minha frente, ligados a turismo inclusive, mas esse projeto que a gente vai mostrar hoje tem um diferencial. Esse tipo de diferencial começa no quem, não é só no o que, é quem faz. É um profissional extremamente experiente, não é um menino da geração Z, é um cara experiente que tem empresa de gestão de condomínios há muitos anos, é hoteleiro. Depois entra aí no Instagram, @Confraria Colonial. Depois a gente bota aí na legenda, Confraria Colonial, que ele é um hoteleiro de primeira qualidade. Não à toa o hotel está no roteiro de charme, que é uma seleção de meio de hospedagem. Então o cara tem hotel, tem meio condomínio, e ele criou um aplicativo chamado Guestcoin, que pretende ser a moeda da hotelaria. A gente vai falar agora com Fábio Fagosi, e ele tem muito a falar. Esses 20 minutos eu sei que vão ficar curtos para esse bate-papo da gente. É isso aí. Obrigado, Kleber. Obrigado, Barbosa, por essa oportunidade. Tá? Obrigado, pessoal da TVI. E realmente nós temos aqui um trabalho inovador, né, que é o Guestcoin, que é uma moeda de hospedagem criada para quê? Para que o hoteleiro possa utilizar aquele seu período de baixa estação, né, seus dias ociosos. Então fazemos com que possamos fazer uma permuta entre hotéis com quê? Uma moeda. E o Guestcoin vale R$1, né? R$1 vale um Guestcoin, então em baixíssima temporada, média temporada, podemos hospedar hóspedes, o dono de hotel, né, em outros hotéis com essa moeda, né, no Brasil inteiro. E como é que... tudo bem, um Guestcoin, uma moeda, mas como é que surge esse Guestcoin? Como é que lastreia, como se diz assim? O hotel dá uma diária, é isso? É isso aí. Quando nós fechamos um contrato com um hoteleiro, ele já ganha automaticamente algumas Guestcoins. E pelas centenas de hotéis e milhares de quartos disponíveis que nós temos na nossa plataforma, esse é o nosso lastro, né? E diária de hotel é dinheiro, tá? E o que acontece? É um dinheiro, mas muitas das vezes, se uma suíte não foi ocupada, você perde tudo, né? Então a suíte é perecível. Ou você aluga ela, né, para um hóspede, ou você perdeu. Aí que entra o Guestcoin. Nós vamos aproveitar toda essa sua capacidade ociosa para hospedar, né, vários hóspedes que em outras épocas também não iriam para o seu hotel. Então você consegue rodar a sua economia dentro do hotel também. Como? A hospedagem é paga em Guestcoins. Mas o hóspede no seu hotel, ele vai fazer consumo também, né? Vai consumir alimentação, frigobar, vai ter também serviço que ele vai consumir de bebidas, e etc, né? Além do mais, ele também vai postar muitas vezes fotos também, né? As fotos ele posta no Instagram, então o seu hotel está sempre em movimento. E é tudo aquilo. Uma suíte não
ocupada, é uma suíte perecível. O negócio é aproveitar o Guest Coin. Em primeiro lugar, obviamente, se o hotel estiver cheio, estiver bombando, receber em reais, é fato. Né? Mas é melhor receber em Guest Coins do que não receber em nada. E com essa moeda, você pode fazer N coisas com as moedas, né? Entendi. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu tenho aqui um quadro na TVI que chama Economia Verde. Sim. Esse tema de hoje, ele vai para economia, vale para negócio, para vários temas, inclusive turismo. Quem sabe a gente vai um quadro até de turismo aqui, né, em patrocínio Gascoin, na parceria com Gascoin aqui na TVI. Mas vamos lá. Do ponto de vista, então, porque eu falei economia verde, vamos ver do ponto de vista econômico, você explicou. O cara tá com a diária do hotel dele, tá vazio. Exatamente. Ele traz, recebe, o cara ali, ele tá pagando spa, uma bebida, comida, além de estar, hoje em dia, todo mundo fica divulgando o hotel com seu Instagram. No Instagram. Então, o hotel cheio, tá dando vida, tá botando para rodar e tá divulgando, e ele ganha esse crédito que ele vai usar em outro hotel. Do ponto de vista de impacto social, tem algum projeto da Guestcoin nesse viés? Tem. Bastante, inclusive. Tem um apoio ao esporte, tá? O apoio ao esporte é muito interessante, que tem pessoas que realmente elas não têm condições, né? São ótimas, mas se ninguém der um apoio, e o Guestcoin está aqui para isso, para ajudar a apoiar o esporte, em primeiro lugar, né? Mas para melhorar mais isso, dentro da plataforma Guestcoin, além de termos centenas e daqui a pouco milhares de hotéis, nós vamos ter também o nosso, já temos, né, o nosso marketplace. E esse marketplace também aceita moedas Guestcoin. Tá? São vários produtos e serviços que também tem muitos produtos e serviços para hotelaria. Que o dono de hotel, de posse dessas Guestcoins, ele também está fazendo economia. Por quê? Ele usou aquele quarto ocioso que ele iria perder, conseguiu Guestcoins, ou ele viaja, ou ele dá de cashback essas moedas para um hóspede, ou ele coloca um clube de benefício dentro do seu hotel para dar para os seus funcionários algumas Guestcoins para que ele junte essa moeda e vá ter uma experiência em outros hotéis. E com essa experiência também, passeando, descansando, ele vai trazer para o dono do hotel alguma coisa bacana que ele viu no hotel vizinho. E vai passar para o dono do hotel, olha, eu vi um ofurô maravilhoso de madeira, eu vi uma sauna, eu vi uma coisa linda, maravilhosa, que eu vi em tal hotel. Que tal colocar aqui também? Isso vai ajudar também ao dono do hotel. Tá? Vamos lá. Até porque o Fábio é um cara muito inteligente, ele fala muito rápido e até para quem está do lado de lá, às vezes não é de hotelaria. Então você imagina o que ele quis dizer. O dono do hotel recebeu essas moedas, hospedou lá um cliente em São Paulo e ficou com moeda em vez de real. Esse direito de hospedagem em outro hotel, ele estimula um funcionário dele a visitar outro hotel. É uma equipe de vendas, um garçom que merece, um metro. Isso aí para a hotelaria é muito bom, porque é uma forma de motivar o funcionário e ele não precisou tirar do caixa, que a hotelaria parece que é muito dinheiro, mas a margem é apertada. Não precisou tirar do caixa. Ele deu há pouco eu estava entrevistando, antes de você, estava entrevistando o Ronaldo Abud, que é da Módulo Rural. E ele mostrou pra gente, a gente estava almoçando, ele mostrou pra gente um depoimento emocionado de um funcionário da Módulo Rural que tinha recebido como motivacional na Módulo, por bater meta de venda, uma hospedagem em Gramado, se não me engano. Exatamente. O texto é emocionante. Ele manda uma foto dele em Gramado com a família, ele agradecendo em nome da família dele e abençoando Ronaldo como empresário, porque permitiu aquela hospedagem em Gramado. Agora, se ele desse talvez dinheiro, não fosse tão emocionante quanto receber uma hospedagem em Gramado com a experiência que vai para o resto da vida. É verdade, você tem razão. É sabido que quando você dá em dinheiro, né, muitas das vezes para o seu vendedor, que seja um corretor inclusive, né, isso acontece bastante, muitas vezes você gasta, está cheio de dívidas, você acaba gastando. E a ideia aqui que é você dá, né, como dono da tua empresa, para o seu corretor, etc., Guestcoins, porque ele vai ser obrigado a viajar, né? Em vez de gastar, ele vai com a família, vai com os filhos, e chega na segunda-feira e está feliz da vida, porque ele começou a ter uma experiência de viagem. Muitas pessoas não viajam, acabam não tendo experiência. E você forçando essa experiência de viagem é necessário. Viajar é necessário, descansar em hotéis é maravilhoso, realmente é uma experiência. E esse descanso, essa experiência, você traz para a empresa também, né? Mais feliz, mais descansado. Né? Vamos lá, Fábio. Agora, outra forma. O cara não tem um hotel, ele tem, por exemplo, uma equipe de vendas imobiliárias. E ele quer dar de presente para seus corretores que bateram meta uma hospedagem
lá em Itacaré, Sim. ou lá em Campo Jordão, ou em Mairink, lá no Confraria. Como é que essa imobiliária vai ter acesso a essa hospedagem? Ele pode, inclusive, ele pode ter uma parceria com o Guestcoin, né? E comprar moedas com descontos especiais. Né? Ele pode fazer parte do Guestcoin, né? É aquilo que eu falei, dentro da plataforma Guestcoin, nós temos o nosso marketplace, né? Ele vai pagar uma mensalidade, vai estar dentro do Guestcoin como marketplace, e tudo que ele pagar nesse marketplace, ele vai receber de volta 100% em Guestcoins. Né? E essas moedas ele vai juntando e vai fazendo um trabalho dentro da sua empresa, na sua equipe. Para quem estiver vendo aí na televisão, qual é o endereço do O aplicativo é Guestcoin Club. Guestcoin Club? Guestcoin Club. Exatamente. Vale a pena olhar para entender. Eu até fiz as anotações aqui, estou com um papelzinho aqui, pesca, porque é muita informação e é uma coisa muito criativa de fazer. E quem tem essa base de cliente? Para o hoteleiro, já entendi. O hoteleiro pode, inclusive, comprar chocolate para amenities, comprar um colchão, pagando uma parte disso em Guestcoin. Pode motivar a equipe. Quem está de fora pode comprar com desconto para motivar a equipe. E quem quiser anunciar para esses hoteleiros? Quem quiser comprar um anúncio dentro desse aplicativo para chegar a essa base de hoje já centena, em breve milhares de hotéis. Como é que faz para divulgar dentro dessa base de clientes que são os hoteleiros? Estando dentro do Guestcoin, você já acaba automaticamente já divulgando para esse pessoal todo, né? Para essa rede hoteleira. Tem os banners também dentro do Guestcoin que você pode fazer alguma divulgação. E vamos ter anúncios também em todos os meios de comunicação, então internet. Ele pode pagar para ter o anúncio. Ele pode pagar um valor, vou falar, R$500, ele estaria... Ele começa com R$500. Temos vários módulos, ele começa com R$500, pagou R$500, ele está anunciando dentro do Guestcoin e ele recebe também, no final do mês, o cashback de R$500 do todo o valor que ele pagou. Fala aqui para dona de casa o que é cashback, que é esse nome bonito. Cashback é quando você paga e você retorna esse dinheiro, tá? Então, peraí. Então, você está querendo dizer o seguinte, que o cara vai pagar, vai ter um anúncio dele, mas esse dinheiro que ele investiu volta para ele em diária. É a única plataforma onde você recebe 100% de cashback. Geralmente os cashbacks são 10%, 15%. Então você paga e recebe na integralidade esse cashback e você recebe em Guestcoins. Com Guestcoins você vai poder gastar, usar essa moeda, inclusive em vários comércios, né? Vários comércios. Vamos ter também um lado social que você perguntou no começo. Algumas redes de mercado vão entrar no aplicativo Guestcoins, que tem vários produtos que já estão na validade ainda e antes de serem despejados no lixão e ter uma perda total para o dono do supermercado, nós vamos comprar esse material todo e vamos distribuir para uma instituição de caridade. É uma instituição muito interessante, muito forte. O Cleber pode falar melhor. Eu falei do lado social, é uma coisa que me motivou muito, inclusive, para a gente formatar, se a gente tinha formatado, a gente levar para secretários de turismo, municipal, estadual, porque é uma plataforma que, para ficar completa, só falta ter passagem aérea junto, que é um plano da empresa. O plano é esse, né? Podemos também ter passagem aérea no Guestcoin. E estou trocando sempre por hospedagem também, né? Fábio, o papo flui 20 minutos, a gente nem percebe, passa rapidinho quando o papo é bom. Tenho certeza que São José Beach Club, lá de Itacaré, sim. A rede Aguilar, lá de Itacaré também, outros tantos, já está a rede fazendo. Imagina, o hoteleiro, você é hoteleiro, você tem sua pousada de chá legal em Maraú, em Morro de São Paulo, você entra na rede, começa a receber e você nas férias, porque o hoteleiro também tira férias, viu? A gente é filho de Deus também. Aí, em vez de ficar no seu próprio hotel nas férias, você ir para um hotel fazano, você ir para um hotel em Morro de São Paulo, em Campo de Jordão, distrai a mente. Então, para o hoteleiro, são milhares de hoteleiros na Bahia. A Bahia é realmente um grande parque hoteleiro, é um grande público. E quem anunciar vai estar lembrado, vou também recorrigir. Quem anunciar, fizer um banner no Guestcoin, no aplicativo, não é só, ele não está anunciando só para o hoteleiro. Ali vai estar entrando milhares de pessoas para fazer reserva todo dia. Exatamente. Então, loja de roupa, a quem vende estilo, a modo rural que vende estilo, todo mundo pode anunciar lá e vai anunciar sabendo que vai receber em diária depois do hoteleiro. E quem está fazendo o anúncio, nosso parceiro fornecedor que está na plataforma, ele pode receber 100% em Guestcoins, ele pode receber parte em Guestcoin e parte em reais, também pode receber só em reais, se ele assim quiser. Né? Tá.
como falei, quando o papo é bom, 20 minutos é sempre pouco. A gente vai continuar. Gostaria muito de evoluir com você um projeto de um programa de turismo na TVI, Sim. em parceria com a Guestcoin, e fazer aí, eu sei que você vive em São Paulo, sim, Brasília, a vida corrida, e fazer a próxima reunião, nem que seja online, para a gente evoluir esse papo gostoso. Vamos fazer, muito obrigado, o espaço, né? E tamo junto. Por último, uma mensagem para você, hoteleiro, que hoje é parceiro da Guestcoin. Qual é a visão da Guestcoin para os próximos 10 anos? Isso é gigante, né? É gigante porque o crescimento está muito rápido, os hoteleiros estão vendo que nem sempre a capacidade, ele consegue ocupar 100% dos seus quartos, muita ociosidade, isso gera bilhões de dinheiro perdido e que realmente pode ser, de alguma maneira, através do Guestcoin, ter um uso efetivo, né? Aquilo que eu falei, uma diária perdida, diária perecível, você perdeu. Usando o Guestcoin, você pode dar de benefício para o seu funcionário, cashback para o seu hóspede, comprar vários produtos e serviços dentro da nossa plataforma Guestcoin. Isso aí tudo gera uma economia colaborativa. O Guestcoin, ele tem abrangência nacional, mas atuação local. Então, em cada cidade, cada estado, vai ter um gestor tomando conta do Guestcoin para dar apoio total à plataforma, que o negócio rode direitinho, com muita atenção de expertise, de pessoas que são experts no assunto em cada região. Ok, um abraço, Kleber, um abraço aí pro pessoal. Olha, o Julho Amarelo marca a campanha de visibilidade para as hepatites virais, viu, gente? É muito importante isso. As pessoas às vezes não dão muita importância, né, ao fígado. O fígado é um órgão muito importante do corpo, como todos os outros, né, claro. Mas as pessoas não ligam muito no dia a dia. E o fígado, ele é o filtro, né? Ele é um filtro do organismo, então tudo passa pelo fígado. Se você toma medicamento, passa pelo fígado, né? Alimentação, tudo é filtrado ali. E as hepatites, elas podem ser causadas aí por uma série de coisas, e tem vários tipos de hepatite, né? Inflamações no fígado causadas por vírus ou pelo uso de alguns remédios. O álcool é outro grande fator, e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas, né? E também doenças genéticas que já acompanham aí o indivíduo desde o seu nascimento. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara que as hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública em todo o mundo, sendo a hepatite C considerada a epidemia do século. Desde o modo de hoje, né, hoje dia 12, né, ocorre o dia D para testagens nos ambulatórios, principalmente da rede municipal e multicentro de saúde, né, em Salvador, das 7 às 15h30, viu? Então tá rolando já no dia de hoje o dia D, que tem como objetivo intensificar as testagens e estimular a prevenção dessa doença silenciosa que provoca desde alterações leves até graves complicações no fígado, como cirrose e câncer. Esses exames que estão sendo realizados podem ser feitos em até 30 minutos, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, por demandas espontâneas. A ordem de chegada, né, no multicentro e nos postos de saúde, nas unidades básicas, é a forma de atendimento. Tem muita gente aí que morreu em função dessas doenças, né? Uma pessoa aqui da cidade muito importante que a gente pode citar é o Cocó, o saudoso Cocó da banda Lordão, né? Ele sofreu desse mal da hepatite C. Então a gente precisa ter cuidado com o rim, o fígado, né? O rim também, mas o fígado, porque o fígado passa despercebido. As pessoas lembram muito do rim, né? Porque se não beber água, ele reclama. Mas o fígado não reclama, o fígado é silencioso. Quando você menos espera, você está aí com uma inflamação ou algum problema, né? Então é bom ter cuidado. E principalmente quem gosta de ingerir muito álcool no final de semana, né? É bom ficar aí atento, né? Olha, o governador Jerônimo Rodrigues do PT anunciou nesta quinta-feira, ontem, que os servidores aposentados também vão ter descontos para adquirir carros elétricos ou híbridos da montadora chinesa BYD, que está na Bahia e no Brasil agora, né, a fábrica em Camaçari. A novidade surge após a oficialização da parceria entre o governo da Bahia e a empresa asiática.
Então é mais um estímulo aí para a venda desses carros, né? Agora, gente, o carro elétrico, né, na verdade, ele sempre houve, né, carros elétricos. Agora o problema era a bateria, que era muito grande, as pessoas não tinham como carregar a bateria, a energia era muito cara para carregar, mas o carro elétrico não é uma novidade agora do momento. A novidade é o carro híbrido, né, que ele é elétrico e ao mesmo tempo tem um motor a combustão. Esse modelo é o mais indicado no momento. Por quê? Porque o Brasil ainda não possui uma infraestrutura de rede de postos para abastecimento da energia elétrica de carga rápida. Por outro lado, também, ainda que existisse, né, as cargas rápidas, elas acabam estragando também a bateria. Então a bateria precisa de uma carga mais longa. E se você está numa viagem, você precisa fazer várias cargas rápidas. Então, o carro elétrico ainda não é a coqueluche do momento que se esperava. Agora, o híbrido está sendo uma grande aceitação, porque o carro híbrido ainda tem uma vantagem. Quando você está rodando com ele a combustão, na frenagem, ou o próprio motor ajuda a carregar as baterias. Então, você pode optar numa viagem, por exemplo, você está na bateria, descarregou a bateria, você vai rodar a combustão, e no momento que você está rodando a combustão, naquela quilometragem, ele está recarregando a bateria, então você não precisa parar. Esse é o melhor modelo, né, do momento, você não fica refém dessa infraestrutura. E o definitivo mesmo, o carro que vai chegar aí, eu acredito, daqui 2, 3 anos, é o carro movido a hidrogênio verde. Esse é o futuro da alternativa, né? Porque o álcool, o americano também tem um carro a álcool, o álcool feito lá é de milho, e o do Brasil é do açúcar. Mas esses dois componentes, né, o milho e o açúcar, eles são alimentos. Então é um produto disputado e com isso o combustível se torna caro. Aqui no Brasil, por exemplo, não compensa você abastecer um carro a álcool, porque a diferença de preço é irrisória, né? Você vai pagar quase o preço da gasolina e o rendimento do carro na estrada não é o mesmo. Ele vai consumir muito mais rápido o combustível do que se fosse a gasolina. Então vai se tornar mais caro que a gasolina. Não compensa. Para compensar você abastecer o de álcool, o seu carro, deveria ser no mínimo cobrado 70% do valor do litro da gasolina. Mas dizem os especialistas que o certo mesmo era se fosse 50% do valor da gasolina, né? Enfim, dependendo do modelo do carro e do pé do motorista, né? Talvez com 70% já compense. Mas no Brasil, infelizmente, é difícil até você achar esse preço de combustível, né, do álcool, com a diferença de aproximadamente aí de 70%, né, para o preço da gasolina. Então fica complicado nessas opções alternativas. A Petrobras quer empurrar mesmo a combustão. Não é à toa que o governo federal agora está taxando mais caro os carros elétricos, né, para desestimular as pessoas a adquirir esse carro de alternativa, né, no combustível para a energia limpa. Diferentemente, né, na Europa, que o governo lá, por exemplo, da Inglaterra, da França, esses governos estão estimulando as pessoas a adquirirem carros de energia limpa e renovável. Então, por exemplo, o combustível lá em alguns locais do centro de Londres, por exemplo, em Paris, você já é proibido de circular com carros movidos a diesel, por exemplo, que é muito poluente, né? E aí você fica com o perímetro ali restrito só para carros de energia limpa. Então é diferente, né? Tem desconto para você comprar um carro de energia limpa, mas aqui no Brasil não. Aqui a coisa é diferente, né? O desestímulo vem aí já nas taxas de impostos cobradas pelo governo. Por falar em imposto, o Congresso Nacional trabalhou até tarde ontem, né? No trabalho aí com alguns projetos que estão sendo aprovados na Câmara para depois seguir para o Senado. Entre eles essa nova reforma tributária, né? Essa reforma que vem há anos capengando aí. No governo passado houve uma certa aceleração e nesse governo agora está sendo concluída e já foi concluída praticamente no Congresso. As grandes disputas de ontem lá se dizem respeito a colocar ou não as carnes, né, sem impostos, e também
a questão das armas, já que alguns segmentos aí da esquerda, principalmente os partidos PSOL, PT, PV, esses partidos PCdoB, né? Eles queriam que taxasse as armas e munições como imposto do pecado. Mas a bancada da direita e centro-direita não aceitaram e mantiveram as armas com imposto normal. Né? Também não tem isenção de imposto, não. Vai pagar imposto, só que não é o imposto do pecado. Né? E aí, ontem se travou essa disputa lá, mas acabou ficando dessa forma. E as carnes, né? Carne de boi, de porco, frango, essas carnes elas terão isentas de imposto, mas com uma ressalva. Quando essa isenção atrapalhar, né, na arrecadação do governo e o governo começar a ter déficit na arrecadação e na prestação de contas, né, ou seja, o governo precisa prestar contas, né, à União de que ele está sabendo administrar o seu país, não pode ter déficit na economia, a gente não pode ter aqueles rombos, né? Então, se isso for acontecer e o governo precisar meter mão no imposto, ele vai voltar a cobrar o imposto da carne. Então, ficou previsto isso lá para o ano 2026 em diante, porque esse imposto, gente, não vai valer agora. Ele vai passar ainda pelo Congresso, essa reforma tributária, pelo Senado Federal, e depois do Senado Federal volta para a Câmara e depois para a sanção do presidente e tem uma data para começar a vigorar. Então, essa reforma tributária, na verdade, vai haver ainda uma transição entre ela e os demais impostos cobrados atualmente, para que não seja uma coisa abrupta, né? Então, essa transição aí, na verdade, vai levar quase 10 anos, a transição completa, para os contadores, para todo mundo também se adaptarem e fazendo essa transição. Então, vai demorar bastante ainda, mas essa questão da carne, né, vai ser uma das primeiras a ser colocadas em prática lá para depois de 26, né? Então vamos aguardar, vamos ver aí, né, como é que vai se comportar isso lá na frente, até porque daqui para lá muda governo também, né, muda tudo, muda deputado, daqui a pouco esse povo quer mudar tudo de novo. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Agora sim, na verdade, parece, né, ao que eu vi, me parece que em termos de alíquotas, a gente não tem assim muita mudança não, mudou pouca coisa, né? Se eliminou ali algumas siglas, algumas letrinhas dessa sopa de letras que a gente tem aí, de PIS, COFINS, um bocado de coisa aí, ICMS, né? E vamos ter outras letrinhas, né? Menos letrinhas agora, mas vai ter uma sopinha ainda de letras aí, são 4 tipos de impostos diferentes. E com o decorrer dos anos aí você vai vendo, vai aprendendo a lidar com isso, né? O certo, gente, era fazer como fez o Simples. Simples assim, né? Era um imposto único, pronto, simples, está tudo embutido ali, você paga de uma vez só, simplificava. Essa coisa que vai vir agora nessa reforma é uma boa, que já deveria ter sido feito no atual tempo que a gente está, poderia ter sido feito. Na nota fiscal vir marcando o preço do produto separado do imposto. Porque aí você sabe, você comprou um celular, você sabe que ele custou, por exemplo, R$1.000, e que 1.500 ou que 700 ou 800 é imposto, né? É de imposto. Então você fica sabendo quanto o governo arrecada e quanto você paga de imposto. Você comprou ali uma carne, aí tem que ter a nota fiscal lá, né? Tem gente que nem liga para a nota fiscal, né? Mas tem que ter, você tem que pedir a nota fiscal. Aí lá vem marcando, olha, o preço da carne é R$60 e você pagou aqui 40 de imposto, por isso que a carne custou R$100, né? Você comprou uma calça. A calça custa R$100, mas o imposto é 80, então a calça custou 180 devido ao imposto. O carro custa hoje no Brasil, mais baratinho aí em média, né? Carro bom, R$150 mil, R$160 mil. Você vai ficar sabendo que 70 mil é de imposto. O carro mesmo não custou tudo aquilo. Então, fica mais esclarecedor. E a gente vai acabar com a ignorância de muita gente, né? Porque tem gente que acha que nem paga imposto. A ignorância é tão grande que tem gente que acha que quem paga imposto é rico. Não, muito pelo contrário, o rico é quem menos paga imposto. Quem paga mais imposto é o pobre. Então isso agora com a nota fiscal, o advento, né, dessa separação na nota fiscal, vai ser mais claro, mais transparente e vai diminuir a ignorância, né,
vai diminuir a ignorância do povo aí, né? Pelo menos uma boa parte que acha que não paga imposto. Vamos falar agora de futebol? Vamos lá. Ontem nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória jogou em casa, jogou no estádio Manuel Barradas, em Salvador, no Barradão, contra o Botafogo, líder do campeonato agora, né? O Botafogo, uma grande equipe, já começou bem, ameaçando ali o Vitória, mas depois o Vitória se pôs em campo, se defendeu bem, atacou bem no momento que podia, mas os seus atacantes não foram felizes, né? E o Botafogo chegou a ficar ali, né, na posse de bola muito perto do Vitória. O Vitória até deu a entender que ia conseguir aí fazer um gol num contra-ataque, né, mas infelizmente a pontaria dos seus jogadores não estavam boa. Teve esse lance aí, ó, teve um momento que choveu bastante no jogo, né, a chuva forte ali em Salvador. O João Textor, né, que é o dono do Botafogo, estava presente lá assistindo o jogo. E o Vitória, até finalzinho do segundo tempo, agradou a torcida, jogou bem, olha, procurou o gol em muitos momentos, esteve perto de marcar. O Alejandro, né, perdeu a oportunidade. O Botafogo acabou depois fazendo o gol da vitória. Ainda perdeu esse pênalti aí, ó. A princípio o juiz não ia marcar o pênalti, mas depois o Bandeira marcou, né? E aí o jogador cobrou, mas jogou para fora. A torcida vibrou bastante. Ele acabou sentindo aí, viu, no momento da cobrança. E saiu do jogo. Ele saiu para dar entrada do Tietê. E logo depois desse lance roubou uma bola aí, né? E acabou tocando e no rebote o time do Botafogo fez o gol da vitória que lhe deu aí a liderança, né? Com a derrota do Flamengo. O Botafogo agora é o líder do Campeonato Brasileiro, seguido do Palmeiras, que também venceu ontem por 3-1 o time do Atlético Goianiense, né? Que está na lanterna do campeonato. Então tá aí, para a alegria dos botafoguenses, um abraço para o meu amigo Reis, né? Que é torcedor do Botafogo, Joel Filho. O Botafogo venceu aí e é líder do Campeonato Brasileiro no momento. O Bahia aparece em quarto lugar e graças à derrota do São Paulo ontem para o Atlético Mineiro, o Bahia ainda está em quarto lugar. Aí você está vendo alguns lances, né, da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense. Palmeiras que saiu na frente com esse gol aí. Depois deu um molezinho o Palmeiras, né? Aí sofreu um gol de empate. Você vai ver que foi um golaço, né? Eu acho que foi um dos mais bonitos gols do Campeonato Brasileiro, marcado pelo Atlético Goianiense, que agora tem o Mancini como técnico. Olha que pedrada ele deu de fora da área. E marcou um belo gol. Mas o Palmeiras, que tem jogadores, né, como o Rony, como o menino Estevão, né, que tá aí, ainda teve essa bola na trave aí, viu, do Atlético Paranaense, quase passa na frente aí do Palmeiras. O Palmeiras tem grandes jogadores, tem um grande técnico, eu já comentei isso aqui, né, o técnico para mim hoje é o melhor técnico do Brasil, futebol brasileiro, quiçá do sul-americano. É um grande técnico, o cara realmente pega um time que não tem estrelas, como esse time aí do Palmeiras, e o time ganha tudo, né? A torcida do Palmeiras está até mal acostumada. É difícil esse time perder um jogo, principalmente dentro de casa aí. É difícil. Então, é um grande treinador esse Abel Ferreira e é o técnico do sonho, né? De todo o time brasileiro hoje tem um técnico como Abel Ferreira. Eu acho que o Abel trouxe mais técnico português para o Brasil do que o Jorge Jesus, viu? Apesar do Jorge Jesus ter sido também um grande técnico, mas o Abel Ferreira... Mas o Jorge Jesus é uma situação diferente, né, gente? Ele pegou um time do Flamengo cheio de estrelas, cheio de grandes jogadores. O Abel não, o Abel pegou um time do Palmeiras sem nenhuma estrela. O jogador na época mais famoso era Dudu, né? Então... Você vê que não tinha estrela e ele conseguiu botar esse time num patamar de ganhar título todo ano. Quando não é o Campeonato Brasileiro, é a Libertadores. Quando não é a Libertadores, é a Copa do Brasil. Mas é Campeonato Paulista. Pra você ter uma ideia, ele tem pouco mais de 2 anos no Palmeiras e já ganhou tudo. Ele já superou vários técnicos, né? Em termos de títulos do Palmeiras.
em pouco mais de 2 anos. Então é um fenômeno esse cara. Realmente é o técnico do sonho, técnico que todo time gostaria de ter, né? E ele faz um time desse, sem estrela, um time operário, né? Jogar muita bola, correr muito e jogar no vertical buscando gol. Olha, o Palmeiras ontem fez 3-1, poderia ter feito 4, 5, né? Porque perdeu alguns gols também, algumas oportunidades. E o goleiro também do Atlético Goianiense defendeu algumas bolas difíceis. Então, realmente está aí. E o Criciúma estava vencendo o Fluminense, né, do Rio. Fluminense que tá aí numa draga doida, viu, rapaz? Tá lá na zona de rebaixamento. E o Criciúma saiu na frente, fez 1-0. A torcida do Fluminense já tava chorando aí, mas no finzinho o Fluminense conseguiu buscar um empate e conquistou seu primeiro ponto fora de casa nesse campeonato, viu? Salvo engano, o Fluminense agora tem 7 pontos. O Fluminense vai precisar, nesse restante de campeonato, gente, fazer 40 pontos. Vai fazendo as contas aí, viu? O mínimo que ele pode fazer a partir de agora são 40 pontos. Se ele não fizer isso, ele vai estar rebaixado. Não só ele, como também o Corinthians, que é outro time grande, e o Grêmio, que estão também na zona de rebaixamento, né? O Grêmio já tinha perdido mais uma, também na quarta-feira. E está numa situação lamentável, assim como o Fluminense, né? Claro que o pessoal da CBF, da televisão, né, fica torcendo para esses times serem rebaixados, né? Por quê? Porque aí a Série B vai bombar no que vem, né? Você já pensou? A Série B com Fluminense, Corinthians, Grêmio. Nossa, vai ser uma super Série B. Vai ser igual aquela, né, que o Bahia subiu junto com o Cruzeiro, Grêmio. Tinha Grêmio, Cruzeiro, Bahia e tinha outro grande, né? E o Vasco. O Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Eram 4 gigantes que estavam na Série B. E subiram os 4, né? Subiu Bahia, Grêmio, Vasco e o Cruzeiro. Subiram todos juntos. E se o Fluminense não se recuperar, se o Grêmio não se recuperar e não fecharem 40 pontos a partir de agora, pode ter certeza que ano que vem a gente vai ter a Série B com essas grandes equipes aí, Grêmio, Fluminense e Corinthians, né? Tá aí, né? Você tá conferindo aí o gol do Criciúma e agora daqui a pouquinho você vai ver aí o gol do Fluminense. O Criciúma também perdeu boas jogadas ainda, né? Perdeu outros gols, poderia até ter feito 2, 3 aí no Fluminense. Eu acho que agora com a final da Copa América, né? Torcer aí para a Colômbia ser campeã, que aí o Arias volta aí com moral, né? Principalmente se for campeão da América, ele volta com moral e ele vai ajudar o time do Fluminense a sair dessa draga aí, porque o Arias realmente faz a diferença. O John Arias é um bom jogador. Aí você tá vendo o gol do Fluminense, né, gente? Golzinho salvador da pátria, marcado aí pelo Cauã. E isso aos 43 já do segundo tempo, viu? Quase escapou aí esse empate. Aí você tá vendo a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro na Arena do Atlético, né? Lá em Minas, em Belo Horizonte. Arena MRV. O Atlético saiu na frente, fez 1-0. Gol do Vargas, né? Que estava na seleção chilena aí. Já voltou a jogar. Depois do rebote do goleiro, ele aproveita e marca. Depois nesse lance aí o Lucas Leiva, né, pega o rebote, vira e chuta no cantinho, empata para o São Paulo. Aí o Atlético 1, São Paulo também 1. Aí parecia que ia ter uma reação do São Paulo, né, porque o Atlético também não vem numa boa fase, mesmo jogando em casa, tem perdido muitos jogos. E São Paulo, olha aí, perdeu outras boas oportunidades de ampliar o placar. Também o goleiro do Atlético saiu muito bem, né? Aí logo depois vai ter o gol do time do Atlético para virar o jogo, né? Scarpa cruza e o goleiro fica olhando ela passar. Essa aí também levou perigo, né? Tanto São Paulo quanto Atlético tiveram boas oportunidades de ampliar o placar, né? Mas não levaram sorte na finalização.
Esse aí foi mais um ataque perdido pelo São Paulo. Aí mais uma bola chutada na área, né? De fora da área, né? E uma bela defesa ali do goleiro. Então tá aí, né, gente? Esses foram os resultados mais importantes da rodada do Campeonato Brasileiro. E no sábado, né, amanhã nós teremos mais rodada aí do Campeonato Brasileiro. Agora vocês vão ficar aí com o quadro O Assunto É, com o jornalista Kleber Torres, tá bom? Vamos lá. Torres. Estamos voltando com mais uma edição de O Assunto É, falando de Ilhéus, cultura e desenvolvimento com o escritor José Rezende, que trabalhou durante vários anos na CEPLAC e tem mais de 40 livros publicados. Rezende, é o seguinte, Ilhéus vai comemorar em 10 anos, 500 anos de fundação. A cidade é um dos polos da região e concentra hoje 36% da renda regional, do PIB regional. Mas enfrenta problemas sociais. Mas na cidade, a Academia de Letras de Ilhéus criou a Comissão Henrique Simões com o objetivo de promover uma programação de eventos com relação à história de Ilhéus. Como você vê essa criação e o que você pode contribuir para um projeto desse porte e dessa dimensão na cidade que você tanto escreveu vários livros, inclusive 3 sobre Pontal? Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Muito obrigado, Kleber, por esse convite, né? E falando um pouco desses 10 anos ainda que falta para os 500, né? De Ilhéus como capitania hereditária, eu tenho a dizer o seguinte: há 20 anos já havia uma preocupação do governo municipal em tratar desse assunto, né? Foi criado na época uma comissão para isso, mas em 10 anos nada foi feito. São coisas que precisa ter pressa, mas ainda na área pública aí se descuida ainda com essas coisas. Agora faltam 10 só. A minha preocupação, Cleber, é que isso realmente vai em frente, porque senão vai cair no mesmo problema quando estavam faltando 20 anos, né? As pessoas que estão nessa frente agora têm que ter um cuidado muito grande, uma perseverança muito grande, porque lidar com o serviço público em obras não é fácil. E todo mundo sabe que se para fazer uma grande obra de 500 anos, é preciso dar uma paginada muito grande na cidade, né? Uhum. Começa por uma série de fatores, como inclusive a parte urbana, a parte histórica, o centro da cidade, né? Tudo isso precisa ser revitalizado, porque não se admite, né? Pelo menos eu penso assim, uma cidade do porte de Ilhéus, assim como você falou,
né, atualmente, ter uma entrada da cidade que não lhe diz nada, isso é horrível para um visitante que vai chegar daqui a 10 anos, tomar conhecimento que é uma cidade que vai ter festejos, é o que se espera a nível nacional, né? Quem sabe até a nível internacional, porque é uma data muito importante. E não se preparar para isso desde já, vai correr o risco de deixar tudo para a última hora, e aí sabe o que acontece quando essas coisas ocorrem de última hora. Essa comissão vai trabalhar no prazo de 10 anos. Ela já começou uma série de reuniões, debates na área da academia, na Academia de Letras de Ilhéus, né? E o projeto é resgatar a cultura, é resgatar valores, resgatar também o próprio turismo, a própria história da cidade, inclusive republicando obras de autores do passado e também de novos valores, revelar na área de literatura, de teatro, de cinema. É um projeto ambicioso até. Agora, não tem a participação do governo ainda. É mais essa participação da academia que vai convocar o governo para ser um parceiro e também iniciativa privada. Agora, Ilhéus, por exemplo, Ilhéus foi uma capitania de Jorge Figueiredo Correia. E ele nunca veio a Ilhéus, ele mandou um preposto dele. Isso. E esse preposto não mandava o dinheiro dos engenhos. E o cara cobrava, manda o dinheiro. Você sabe essa história? Você tem conhecimento Eu disso? sei sim, eu sei um pouco dessa história, né? Inclusive, eu me perguntava muito, né? Quando no passado, porque eu comecei a gostar de história desde os 14 anos de idade, que eu me influí nisso aí, por uma questão particular minha, que eu tinha que descobrir um passado para saber o que estava passando no presente. E então, o Jorge Figueiredo Correia, que aqui nem veio e nem viria, porque ele era o responsável lá na corte, em Portugal, pela fazenda, ou seja, onde estava o dinheiro, né? Todo o dinheiro passava por ele. Então, ele pegou um conhecido dele, que nem português era, o espanhol, né? Poxa, agora esqueci o nome do espanhol, mas eu vou lembrar. Esse senhor que veio, esse donatário, ele, segundo as histórias que eu li, que não está na história verdadeira, são histórias ditas, né, e que vão ficando, são as histórias faladas, contam que ele era um cara muito bruto, muito ignorante, vamos assim dizer, meio salafrário, em outras palavras, e é tanto que Ilhéus nunca era isso que me invocava, porque Ilhéus não tinha uma rua em homenagem a ele. De Jorge Figueiredo Correia, o que bem tem, né? O cara nem aqui veio, eu ficava impressionado com isso, né? Por que ele não tinha? Aí conversando naquela época com um historiador bem mais antigo que eu, e essa história vai entrar, ele me contou essa história. O problema é que ele se meteu em muita briga, meteu com mulheres casadas e tumultuou tudo, e que foi preciso ser expulso de Ilhéus. Ele saiu daqui corrido, né, numa das caravelas que teve que vir de Portugal para vir pegar ele. Então essa história aí é uma história real que realmente aconteceu. Já o donatário de Porto Seguro foi perseguido pela Inquisição, né? Também Exato. Teve de voltar a Portugal e tudo, porque queria trabalhar os domingos e tal, porque achava que quem trabalha com mato não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo. E ele foi considerado herege por isso também, né? Agora, sua obra sobre a história de Ilhéus, o que você já escreveu? Sobre Pontal, que é o bairro que você nasceu. São 3 livros. Como é que é essa história de Pontal? A história do Pontal realmente começa, como eu lhe falei, a partir dos meus 14 anos. Eu, aos 7 anos e meio, eu perdi meu pai, né, que foi assassinado na minha presença, dentro do estabelecimento dele lá no Pontal. E eu cresci ouvindo tantas coisas, né, dele, do comércio dele, ele era um sergipano muito ativo, um cara moderno e bastante desbravador. Então eu queria saber, né, o porquê daquela coisa. E foi aí que eu entrei para poder começar histórias. Aí pergunta aquelas pessoas com que ele tinha muito contato. Ele tinha muito contato com as pessoas sempre mais velhas do que ele, e pessoas bem humildes, como carroceiros, pescadores dali. E aí comecei
a investigar isso até que cheguei ao que eu queria, e aí saiu o primeiro livro do Pontal. Mas nesse livro eu não conto a história do que ocorreu com ele. Eu vim contar no terceiro livro porque ficaram me pedindo, o pessoal do Pontal, porque o livro teve uma aceitação muito grande, que eu fiz a segunda edição desse livro e depois a terceira. Nessa terceira, em 2014, ou seja, 10 anos atrás, foi que eu falo desse assassinato com maiores detalhes. Então começou assim, essa parte de eu gostar da história. E aí entrou por Ilhéus e aí foi. Pontal nasceu a partir de uma vila de pescadores, alguma coisa assim? Pontal nasceu de uma vila de pescadores. Por volta de 1840, mais ou menos, 50, a costa do Sauípe, lá em Salvador, né, ali norte de Salvador, era um pesqueiro muito grande e estava passando por dificuldades de cardumes assim, de peixes. E eles deixaram a costa lá de Sauípe e vieram descendo aqui em direção sul da Bahia. E eles encontraram aqui o aconchego dali, que era um Pontal, era um sítio enorme, né? E se alojaram ali e ali criaram a vila deles, né? Que era a Vila dos Pescadores do Pontal. Por isso que, em homenagem a eles, que era lá da costa do Sauípe, Pontal tinha uma rua que, por pecado mortal, depois tirou. Rua do Sauípe, em homenagem a eles, numa rua paralela à avenida principal. Mas existe esse fato das pessoas, às vezes, não saberem, né, o porquê daquela denominação e tiraram e botaram o nome de Castro Alves. Então foi assim, eles chegaram e aí foram crescendo e Pontal se desenvolveu na base deles. Agora, nós vivemos numa região rica, que foi rica com cacau, e que empobreceu depois da vassoura de bruxa. Isso aí é o seguinte, Ilhéus hoje tem 36% da renda regional do PIB, Itabuna tem 30%. Itabuna e Ilhéus têm um ponto em comum, 39% da população vive com metade do salário mínimo através de Bolsa Família, o que é um problema. Além disso, o salário médio é 2,1 salário mínimo nas duas cidades. Embora Ilhéus seja hoje mais rica, 56% a mais no PIB, porque o PIB de Ilhéus é 32 mil e o de Itabuna 20 mil, em torno disso, segundo os dados do IBGE. Como mudar, fazer a retomada desse desenvolvimento, desse crescimento? Quais são as possibilidades de Ilhéus? É o turismo? É a ferrovia? É o porto? O que é que vai mudar Ilhéus? O que é que Ilhéus vai agregar? E como somar isso com Itabuna, até que é uma cidade que são complementares entre si? Só para lembrar aqui o que eu deixei atrás, o nome do donatário é Francisco Romero. Francisco Romero, O espanhol Francisco Romero foi que veio no lugar de Jorge Figueiredo Corrêa. Ilhéus é o seguinte, eu divido, não bem a história de Ilhéus, mas eu divido a CEPLAC no antes da vassoura e no depois da vassoura. Com isso, claro, muda também a história de Ilhéus e muda a história de Itabuna, né? Então, após a vassoura de bruxa, que foi o aparecimento das primeiras plantações contaminadas em 1989, né? Houve um corre muito grande, né, dos fazendeiros, tiveram que abandonar suas fazendas, isso já de uma maneira aqui ligeiramente resumido, porque não tinha mais como sustentar, né, toda aquela mão de obra. Agora o senhor imagine esse pessoal todo de roça de cacau, que dava um emprego muito grande, muito mais, ou talvez 10 vezes mais do que uma agricultura, uma área de pastagem, né, o gado, que só tem ali um vaqueiro, 2 pessoas, e roça de cacau empregava muita gente. Com a vassoura de bruxa, houve uma mudança muito grande do povo da zona rural para a zona urbana. E aí foi que veio os problemas para Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, em razão disso, foram criados 2 bairros, porque as pessoas saíam da área urbana, mesmo sendo de outros municípios, né, mesmo distante de Ilhéus, vinham para Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas, que era o que se tinha naquele momento para procurar mais um emprego para substituir aquele da zona rural. Ilhéus foi criado praticamente o bairro Teotônio Vilela,
que não existia, existiam arruados lá, em razão disso aí, e mais um que nós chamamos lá da bairro de Invasão, que hoje chama Nelson Costa. Né? Então muita gente veio para aí. Lá em Porto Seguro teve o Baianão, né? Foi criado em razão disso. Aqui em Itabuna, eu não sei o nome do bairro que teve maior concentração do pessoal que veio da zona rural, e por aí afora. Então, a vassoura de bruxa fez com que, e isso foi um período muito grande, um longo de uns 20 anos, para que se remodelasse a maneira de pensar, no caso aqui, principalmente Ilhéus. Ilhéus sempre teve, né, uma dinâmica muito grande, uma visão muito grande para o turismo, só que sempre foi um turismo amador. E o turismo amador, você não chega a lugar nenhum. Ou você faz um turismo profissional, né, como faz Porto Seguro, como faz outras capitais, né, do Brasil e cidade até do interior, com uma simples, vamos dizer assim, coisa que eles pegam, dá para fazer um turismo. Ilhéus com tudo na mão, né, uma história rica, com um patrimônio rico, né, de recursos naturais abundantes, recursos né, naturais praias abundantes, bonitas. beleza, até hoje não soube explorar isso, né, e com isso ficou demorando para o seu desenvolvimento. O que é que ocorre? Ilhéus começa a despontar no momento em que é anunciado aquela ponte nova, né, aquela ponte estaiada. Porque todo mundo sabia que a zona sul de Ilhéus era o local melhor para desenvolvimento. E hoje está aí do que está. Para quem conhece hoje, né, aquela zona sul, e que teve aqui há 2 anos atrás, não vai conhecer mais, né, o que tem de tudo, enfim, de comércio, de prédios e tudo. Então, houve uma reviravolta. Itabuna, que sempre estava na frente Era de o polo Ilhéus, que era o econômico da polo região. econômico da região, passou a ser Ilhéus, né? Mas são 2 cidades que se completam. Não tem como se pensar uma Itabuna sem Ilhéus, uma Ilhéus sem Itabuna. E foi sempre assim, né? Então isso é que precisa ser feito. Com os 2 poderes municipais, sempre está pensando nisso, nessa expansão dessa estrada Ilhéus e Itabuna, né? Tem muito que ainda crescer isso aí, e quem sabe tornar um corredor único entre as 2 cidades. A Constituição Baiana de 88, ela tem um adendo dos deputados Daniel Gomes e Antônio Menezes, já falecido, propondo a criação de uma região metropolitana de Ilhéus e Itabuna. Isso há mais de 30 anos. Só que até hoje isso não foi oficializado pelo governo do Estado. Quer dizer, o governo do Estado está em passos lentos em relação a um fator que poderia ajudar no crescimento das 2 cidades, porque viabilizaria projetos de coleta de lixo, projetos de habitação, projetos de interligação das 2 cidades, que são quase um contínuo urbano com a rodovia Ilhéus e Itabuna, né, que está sendo ampliada com mais uma vertente através do outro lado do Rio Cachoeira, pelo governo do Estado. Agora, além dessa vocação do turismo, Ilhéus também teria benefício com essa ferrovia que se anuncia e também com esse porto? Ou isso pode gerar problemas ambientais também? Olha, é uma faca, como diz o ditado, é uma faca, né? Uma faca de 2 legumes. Porque é o seguinte, de um lado há um desenvolvimento, claro, de toda a região, porque essa ferrovia começa lá no oeste, né? Vem de lá para completar no Oceano Atlântico, e onde vai ter o porto. O que se comenta muito é justamente o que ele vai trazer, né? 99% é minério de ferro. Minério de ferro é muito poluente. Está aí o Espírito Santo, que faz muito isso, e que o pessoal fala muito disso, né? Mas a modernidade, a tecnologia está mais amparada para isso. Então é tanto que o porto está sendo construído a 2-3 quilômetros da costa, né? Mar adentro, para justamente evitar esse tipo de poluição que possa acontecer. Com uma rede de tecnologia, né, do exterior, para que isso aconteça. Mas eu acredito que essa ferrovia, por si só, ela não deveria ficar só em transporte. Pode-se, né, aí, não sei, em termos de convênio, né, de público-privado, alguma coisa, e colocar também trens, né, Passageiro, passageiro, ligando toda essa região, porque seria muito mais econômico e traria um desenvolvimento maior para todas essas cidades. Eu peguei recentemente um trem em Vitória,
no Espírito Santo e fui até Belo Horizonte. É uma senhora viagem, cortando cidades, mais cidades de vários estados. Então, é uma coisa que a gente vê que ali tem um progresso. Então, todo esse desenvolvimento. Pelo lado ambiental, né, sempre vai ter, sempre vai haver, né, o pessoal, os ambientalistas, os ecologistas, dando a parte contrária de tudo isso. Mas eu acho que para isso tem que existir um consenso. Né? Podemos progredir, avançar? Podemos. Também podemos preservar. Não é preciso destruir tudo para se fazer uma coisa moderna. Né? E isso está sendo feito, inclusive a obra está sendo demorada por causa desses laudos, dessas perícias todas, para poder ser liberado pelo meio ambiente. Ilhéus tem usado Jorge Amado no turismo ou tem usado também mal nessa exploração de turismo profissional? Olha, Jorge Amado foi um braço que Ilhéus teve muito importante, né? Mesmo nos livros dele, muita gente não gostando, porque diz que ele defama, né, os homens da região, as mulheres da região. Isso é muito falado e se comenta muito sobre isso. Tirando esse lado dessa discussão, o Jorge Amado tem uma importância muito grande. Jorge Amado levou Ilhéus, não só Ilhéus, mas a região Grapiúna toda, para o mundo com seus livros, né? Nasceu aqui em Itabuna, todo mundo sabe, 2 anos depois que Itabuna foi emancipado. Jorge Amado, né, nasceu 2 anos antes da emancipação. Por isso é que ele é itabunense e não ilhéense. Por pouco ele não era ilhéense, porque aqui pertencia a Ilhéus na época. E aí, ele vai para Ilhéus para estudar, a casa dele ali perto de tudo, daquele conflito todo que tinha ali, do progresso, dos coronéis que andavam ali, e isso levou Ilhéus a vários programas de televisão, novelas, filmes, né? E hoje está vendo aí a repetição daquela novela Renascer. Eu, como ilhéense, acho que Jorge Amado só fez contribuir. Da minha parte, sim, mas existe muitas contradições em relação a essas histórias dele, dessa coisa toda, que os coronéis não se achavam daquela jeito, do jeito que ele conta a história, né? Ele também incluiu Itabuna na obra dele, e Itabuna também não reconhece, sabe? Itabuna só tem um bairro com o nome de Jorge Amado e mais nada. E Jorge Amado deixou a descoberta da América pelos turcos, que fala da cidade, fala do Hotel Lorde, de tantas coisas, sabe? E até outros romances também, Itabuna também é citado como cenário de romance. Isso. Né? E Itabuna também não reconhece o trabalho dele. Mas eu acho que Ilhéus poderia, ainda incorpora um pouco melhor. Porque você chega, tem padaria Gabriela, tem o restaurante não sei o que e tal. Tudo em nome dos referência livros. à obra dele, sabe? Agora não tem uma avenida com o nome dele. Não Mas tem a rua principal do comércio, hoje tem o nome dele, que era a Rua 28 de Junho, hoje é Rua Jorge Amado. Ah, não sabia. Que é a rua que sai do Palácio do Paranaguá, da prefeitura, em direção ao Bar Vesúvio. Aquela rua que hoje é um calçadão, é o nome dele, Jorge Amado, a rua onde ele morou, que está a casa dele, é homenagem a ele. Quanto ao caso de Itabuna, é um caso muito interessante pelo seguinte, é que Jorge Amado foi daqui muito pequeno, parece que com 5 anos de idade, foi embora para Ilhéus. Há de convir, né, que nós quase poucos lembramos, né, alguma coisa até os 5 anos. Uma coisa falha. No momento em que você vai para uma outra cidade, passa resta a sua infância, sua juventude lá, você cria um apego maior naquela cidade, mesmo em relação a onde você nasceu. Com isso, Jorge Amado, tudo dele inicialmente era mais Ilhéus. O pessoal de Itabuna, essas histórias que eu vejo contar e tem sentido, né? Se sentia magoado com isso. Tinha um filho de Itabuna, mas não tinha dele um presente como ele dava para Ilhéus. Para você ter uma ideia maior desse conflito, Jorge Amado, Itabuna e Ilhéus, que Jorge Amado, quando foi receber o título de cidadão ilhéense, né, dado pela Câmara de Vereadores, ele fez um artigo, não sei se o senhor tem conhecimento, se não tem, aconselho que leia. Eu trabalhava no Jornal à Tarde, e eu acompanhei a cidadania dele, o discurso que ele fez. Aquele discurso dele, que ele deu o título de A Terra da Minha Vida. Aquela carta, aquele relato que ele faz ali sobre Ilhéus
ele, é para deixar realmente, entre aspas, o itabunense indignado. Uhum. O ilhense lá em cima e o itabunense indignado. É tanto que eu soube, não sei se realmente tem fundo de verdade, que a Avenida Cinquentenário, né, ia ser transformada em Avenida Jorge Amado. E o pessoal foi consultado e ninguém não quis Houve uma homenagear. reação negativa da população. Negativa da população. Houve uma sugestão apenas de mudança de nome, sabe? Exatamente. Eu acho que foi como até teve Padilha que Ferradas fez também, né? a Ferradas indicação. derrubaram um busto dele que botaram lá e, né? Mas aí é vandalismo, aí não. Pois é, não mas, foi... mas isso, se a pessoa nasce em Ferradas, como ele nasceu em Ferradas, tem a casa que, segundo a história, foi ali que ele nasceu. E o povo dali, o povo que eu falo, o vandalismo que você falou, é em razão de alguma coisa. Eu realmente, aquela carta, A Terra da Minha Vida, é tudo o que ele fala de amor por Ilhéus. Tinha um busto dele na FTC, ali em frente à prefeitura antiga, que também foi roubado por vândalos e tudo, e sumiu esse coisa, viu? Teve Então é uma polêmica muito grande, né? E eu acho que isso nunca vai parar entre Jorge Amado, Tabuna e Ilhéus. Mas eu acho que Jorge Amado contribuiu muito para essa região grapiúna, né? Com seus livros, e merece o destaque que ele tem em Ilhéus. Você trabalhou na área de aerofotogrametria no tempo do diagnóstico socioeconômico. Isso. E aquilo resultou em 14, 15 livros, mais ou menos, sobre a região, sobre a economia, dados e tal. Há necessidade de um estudo desse, atualização desse estudo? Existe e já era para ter sido feito há muito tempo. Hoje isso era muito difícil, em termos que se encontra a CEPLAC hoje. Aquele diagnóstico do qual eu participei, inclusive, né, fui o responsável para fazer todo o mapeamento, né, do sudeste da Bahia, onde ia ser todo o estudo, né, que foi o estudo, né, do diagnóstico, de levantamento de tudo, né, da região. Eu ainda estava na CEPLAC. Imagine que eu tenho 30 anos de aposentado. Se eu estava na CEPLAC, já deve ter uns 40 anos atrás, que eu briguei muito por esse novo levantamento, justamente para comparar, porque tem livros daqueles 15 volumes que foram publicados, que você pega um livro daquele, hoje parece que ainda estão atualizados. Impressionante, eles deixaram dicas naquela época de coisas que estão acontecendo hoje, nesses volumes. É muito impressionante. Para quem gosta de ler, de conhecer a região, é a melhor coleção que existe. Essa coleção do diagnóstico, que tem aproximadamente ou é 14 ou é 15 volumes. Né? Agora, a CEPLAC também tem um acervo de pesquisa e tudo. E com essa decadência dela, o esvaziamento com a aposentadoria dos funcionários e não contratação de novos funcionários, desativação do sistema de extensão e tudo, o que esse acervo de pesquisa e tal pode ser perdido ou ele fica, mas não está atualizado? Eu vou dizer para o senhor... Pesquisa de genética, pesquisa de combate a pragas, doenças... Pela minha experiência, porque eu nunca abandonei a CEPLAC, mesmo aposentado, com 30 anos, eu sempre estive na CEPLAC, acompanhei de perto toda a trajetória dela durante esses 30 anos que eu fiquei afastado. Afastado que eu falo, aposentado. Eu sei. E eu digo com segurança que 80% desse material foi perdido. Porque não existe pesquisa, não existe continuação de pesquisa se não há a mudança de pessoal. Como é que o senhor pode admitir que está lá um entomologista fazendo seu trabalho, já está anunciando que vai se aposentar, né, e teria que ser contratado alguém para já começar junto com ele, um ano antes ou dois, para levar a experiência para frente, aquele experimento que está sendo feito. Não foi feito isso desde 1989, que a CEPLAC não contratou ninguém a partir de 1989. Repara, e até hoje... São 25 anos, né? Hã? Em 1989? Isso. São 35 anos já. 35 anos sem contratar ninguém. Então, você tem uma ideia de quanto foi perdido, de muitos experimentos foram perdidos. Uma boa parte ainda foi salva por próprios pesquisadores da CEPLAC que se destinaram ao ESC.
eles foram lecionar na UESC, eles foram fazer e levaram alguns experimentos para lá. Então hoje o que se vê de vez em quando fala em UESC, não se fala mais no CEPLAC. A UESC está pesquisando isso, pesquisando aquilo, mas é uma continuação daqueles cientistas, que eu chamo assim, porque a maioria deles tinham PhD no exterior, né, e outros tinham um curso de mestrado, levou essa experiência para a UESC, que foi muito bom, porque a CEPLAC, para mim, é um caminho sem volta. Por tudo que eu acompanhei, não tem mais uma CEPLAC entrar no cenário nacional de forma nenhuma. Porque, primeiro, a CEPLAC era um tripé. E por isso é que funcionava. Educação, pesquisa e extensão. A educação para educar, né, os trabalhadores rurais, né, que na época chamava até de capatazes, formar os técnicos agrícolas, os práticos agrícolas, para junto com o agrônomo, né, que é de nível superior, trabalhar na pesquisa e na extensão, levando ao homem do campo aquela experiência que é feita no SAPEC. Eu sei. Aí você primeiro destrói as escolas, todas, a CEPLAC não tem mais nenhuma Foi escola transferido agrícola. para o IFBA, né? Isso, hoje está sendo o IFBA, mas não tem a mesma dinâmica da época da EMARC. Eu estudei na EMARC de Uruçuca, me formei lá como técnico agrícola. Fui lá várias vezes, inclusive estive recentemente lá, tem uns 3 meses no IFBA em Uruçuca, que é o IFBA baiano, mas não tem a essência e aquela importância grande como tinha a EMARC. A EMARC se apegava muito a trazer um profissional que ele mesmo do nível médio, ele era capaz, né, de substituir até o próprio agrônomo em qualquer pesquisa ou em qualquer serviço de extensão. Hoje, pelo que eu vejo lá, é mais coisa didática, não tem muita prática, não existe prática no campo. Esse é o que faz o homem. Então destruíram as EMARCs, depois a extensão, e aí sobrou o CEPEC aí com meia dúzia de gente. Eu acredito que hoje a CEPLAC que tinha na sua época, que o senhor trabalhou lá, também, né, no diagnóstico, tinha 5.500 funcionários, hoje não tem mais do que 800 funcionários em toda a CEPLAC. Aí inclui pessoas ainda que não se aposentaram e que estão em algumas cidades, outros que estão aqui no CEPEC, outros que estão em outros estados, né, porque a CEPLAC, além da Bahia, tem, né? Tinha e tem pessoas ainda em Vitória do Espírito Santo, Linhares, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Manaus. Então, tá difícil com 800 pessoas, você não pode ter mais uma CEPLAC. A CEPLAC reagiu bem à vassoura de bruxa ou foi tomada de sopetão e perdeu o bonde da história naquela guerra? Olha, a CEPLAC foi pego realmente de supetão. Ela nunca imaginou, né, que isso pudesse ter acontecido, mas ela, para mim, teve uma parcela de culpa. A CEPLAC criou naquela época, na década de 70, o CAVAP, que era para controlar a vassoura de bruxa. Você deve lembrar. Eu sei que botava as barreiras, né, em aeroportos, em estrada, tudo já prevendo que isso pudesse acontecer, porque só se tinha vassoura de bruxa na Amazônia, aqui na região não tinha. Então ela começou. Não sei por quê, qual foi o motivo, porque tem certas coisas. Você trabalhou, por exemplo, como eu trabalhei no CEPEC. Então eu ficava muito ligado a vários setores, várias coisas, e você começa a aprender coisa que não é da sua área. E tinha coisas também que era escondida de você. Você não podia ir buscar aquilo. Então, não sei por que acaba-se com a CAVAB. Acabando com a CAVAB, ficou as porteiras abertas. Por isso, no meu entender, que foi fácil se colocar, que para mim foi criminoso, a vassoura de bruxa aqui, né? Por causa desse falta de controle, né? E a partir daí, a CEPLAC, como foi pega de surpresa, ela achava que se destruísse o primeiro foco, foi lá na fazenda, resolveria o problema. Só que ela não tinha conhecimento até aquele momento que já existiam outros focos. E aí os outros focos começaram a aparecer, esse daqui de Camaquã, e aí por aí foi. Se alastrou
numa rapidez de 2 anos no máximo, 3 já tinha tomado toda a Esse região. foco de Uruçuca tem até um negócio interessante. Pegaram uma área de cerca de 100 hectares todo, cortaram tudo, queimaram tudo, botaram Tordon, que é um inseticida não, um pesticida que tem efeito nocivo no organismo humano, é cancerígeno, e fizeram uma praça de guerra, como se tivesse explodido uma bomba nuclear e tudo. E nessa área tinha um pequeno produtor de 10 hectares que acabou morrendo de fome, de inanição, sem ser indenizado nem nada, em função desse ataque guerrilheiro. Esse ataque que na suicida, época, né? Suicida, por não se ter nada em estudo ainda aqui na região, que já deveria ter acontecido naquela época, não ter essa facilidade, né, de deixar as fronteiras de fora, fez com que o caminho é esse, aquele negócio. Igual aconteceu com a pandemia, né? O remédio é esse, ou você toma vacina ou você morre. Então, quem é que queria morrer? Ninguém, então toma-se a vacina. Depois é que as pessoas podem ver o que pode acontecer com isso. Então foi o que aconteceu. A CEPLAC foi para cima, pegou essa área, o maior prejudicado, entre aspas, ali foi o fazendeiro Chico Lima, né, muito conhecido, um cara que colhia algo em torno de 40 mil arroba, de uma hora para outra está com a mão na frente e outra atrás, e até hoje não se soergueu como deveria se soerguer, em razão disso aí, perdeu tudo, e aí indenização não sai, que o Estado tinha que indenizar, sabe como é essas coisas. E as fazendas que produziam em torno de 40, 50 arroba por hectare no tempo do pacote tecnológico da CEPLAC, hoje produzem 15 arroba por hectare em média. Quer dizer, nem produtividade a gente tem para oferir os preços mais altos no mercado internacional, que seriam benéficos até para a economia regional. Agora, essa derrocada da CEPLAC, ela se deve também à ingerência ou à falta de ação da classe política e também das lideranças regionais e dos próprios produtores que também se desmobilizaram? Como nessa época eu ainda estava na CEPLAC, eu acompanhei de perto como é que tudo isso ocorreu. Começa com a vassoura de bruxa, com essa coisa toda, o desânimo do agricultor, que passou a desconfiar da CEPLAC, ok? Porque disse, poxa, e eles pagavam caro por isso. Né? 10% da produção era 10% que pagava de toda a produção exportada, né? Só não era taxado para as fábricas aqui internas, né? Chocolate. Mas era um dinheiro muito forte. A CEPLAC, enquanto CEPLAC, trouxe de volta para o agricultor esse dinheiro dele, né? Com eletrificação rural, estrada, pontes, né? Foi patrulha mecânica, construção de hospitais, de instituições de e tudo na região. Ela era o governo federal aqui na região, né? Mas acontece que com esse desgaste todo, o fazendeiro abandona a CEPLAC, a classe política também abandona, porque ela não poderia, o político ele nunca está num lugar que está uma desgraça que o pessoal começa a colocar para cima deles também. Não houve aparato do Estado e nem houve aparato do governo federal. A tendência era essa que está aí mesmo, não tinha outra, né? Foi-se, né, passando o tempo. Eu sempre disse aos colegas lá, né, quando eu aparecia lá, eu dizia, olha, a CEPLAC vão matar ela por inanição. Isso, eu ainda estava trabalhando, vai matar ela por inanição. Não, você pensa muito negativo. Não é. Vocês vão ver como é que se não contrata ninguém, não vem mais verba, dinheiro, às vezes tinha até projeto, mas não tinha verba. Quando tinha, era desviado, né, as verbas para outras coisas, porque passou a ser um órgão político. Aonde é que se admite? Aonde é que se admite? Para mim foi uma das maiores aberrações que você falou. Que você tenha um superintendente regional hoje, colocado por um político, porque passou a ser um cargo político, do tal partido. 6 meses depois, aquele partido deixava de ser coligado de A ou B ou C, troca-se o superintendente 6 meses depois. Aquele que estava começando a entender a CEPLAC, aí posto fora, vem o outro. Chegou a um ponto, né, para mim foi a coisa mais inédita. Entra um superintendente, passa 3 meses no cargo, é substituído por outro, porque mudou o ministro da Agricultura, e aí tem direito a botar seus cargos políticos. E 3 meses depois,
desse que foi colocado num lugar que só tinha 3 meses, volta o anterior. Volta. Porque o partido dele ganhou lá do Estado uma indicação que era da CEPLAC. Então, a partir dessas coisas todas, minou a CEPLAC. A CEPLAC nunca foi um órgão de política. Não dá certo. Uma empresa como a CEPLAC, um órgão como a CEPLAC, como ela foi feita, era para estar aí até hoje, entendeu? Viva. Mas, infelizmente, destruíram ela de tudo que foi jeito. E o sistema de extensão, como é que ficou? Acabou a extensão da CEPLAC, o que substituiu? O que tem para fazer aí? O que entrou? Não houve substituição nenhuma. A CEPLAC, muita gente foram se aposentando, né? Não havia mais contratação para nada. As verbas diminuindo, não tinha mais dinheiro para o cara no escritório nem ter um telefone para estar ligando, não tinha nem comunicação. Imagina escritório, estações experimentais, que a CEPLAC tem em torno de 20 Hoje, e poucas. 2 ou 3 são invadidas aqui na região por sem terras. Sempre são invadidas. Por isso, porque foi acabando tudo, destruindo, entendeu? Porque não tinha dinheiro para manter aquilo ali mais. Não tinha vírgula. Porque não quiseram. Se tivesse um trabalho bem feito naquela época de reestruturação e trazer novos concursos para a CEPLAC, a coisa teria sido revertida. Mas parece que havia um interesse por trás disso tudo, que acabou tudo isso. Eu fico, às vezes, pensando, quando eu lembro das estações todas que eu visitei, como eram essas estações, o brilho, gente trabalhando justamente para fornecer a toda a região e o mundo experimentos novos. E aí os escritórios foram também se acabando. Para você ter uma ideia, o escritório de Ilhéus, que é aquele imponente que tem ali na Praça Cairu, não é nem mais da CEPLAC. Além de não ter mais ninguém lá trabalhando, a CEPLAC não trabalha mais lá, não tem ninguém, e hoje pertence à AGU, aquele prédio, a Divulgação Geral da União. Como também a sede da CEPLAC em Brasília parece que também é da AGU também, né? Também. E Itabu, no escritório da CEPLAC, que era um prédio decente, Isso. com um anfiteatro, com Isso. todo aqui um andar. Na Juca Leão, né? Na Juca Leão. Hoje é um pardieiro abandonado. Há algum tempo atrás estava sendo abrigo para drogados e tudo. É uma pena, né? É lamentável. Eu que trabalhei 30 anos na CEPLAC, entrei no tempo áureo. Eu Foi também quando você entrou, né, naquele período de 69, saí em 95, e vou lhe dizer mais, eu saí em 95, em 95, a Vassoura de Bruxo foi em 89, né, 6 anos depois, eu já me sentia vamos dizer assim, um parasita. E isso nunca me fez bem. Eu que sempre vestia a camisa, que estava ali tudo pela CEPLAC, e eu sabia que eu ia acordar, vinha para a CEPLAC, ficava aí sem fazer nada e depois retornar para casa às 18 horas. Isso foi me destruindo. E quando foi em 95, apareceu a reforma da Previdência no governo de Fernando Henrique. E aí queria, naquela época já, colocar a gente para trabalhar 50 anos e 65 anos de idade. Ora, eu já tinha 30 anos de serviço e não é hora de eu cair fora. Então eu me aposentei prematuramente com 44 anos de idade. 44 anos de idade. Então, foi por isso, porque eu não via mais, não tinha mais incentivo para nada. E de lá para cá, todo mundo sabe a história, o que aconteceu. E o que você sugere para a retomada dessa instituição, dessa região? Que alternativas tem? Olha, eu acho muito vago, né, para essa região, porque os interessados, que seriam os agricultores, em outras palavras, eles tomaram nojo da CEPLAC. É isso que eu vejo aí no dia a dia. Eles estão fazendo experimento deles próprios, eles que estão aí com esse negócio do cacau fino, tudo quanto é. Então, se eles não têm interesse, como é que você pode ativar um órgão para cuidar dessa região, especificamente para cacau? O que pode acontecer é se uma Embrapa, né, isso já foi discutido várias vezes, aí fica naquela questão política, absorvesse ela, né, dentro do esteio da própria Embrapa,
como um departamento que pudesse, né, ter a Embrapa muito mais apoio e muito mais verba para ficar desse lado só do cacau. Mas, fora isso, eu não vejo E a perspectiva diretora-geral nenhuma. da CEPLAC hoje é da Embrapa, parece, a diretora-geral. A diretora-geral, ela veio para cá como chefe do CEPEC, né, lá do Centro de Pesquisa, e hoje ela é a diretora-geral, né, da CEPLAC, que fica em Brasília. Agora, o que me impressiona é que, com a perda desse espaço da CEPLAC, a Nestlé, por exemplo, que é uma empresa multinacional e tudo, tem um projeto para produtores de assistência ao produtor, de regularização fundiária das terras e tal. Ela não compra cacau de propriedades que não são regularizadas e tal, de incentivo à produção e tal. Que é uma tarefa que devia estar sendo feita pela CEPLAC, pelo governo. A CEPLAC parece que encampou até um programazinho desse. Você vai botar isso em algum livro seu? É isso aí? Essa história tá... Olha, eu já fui cobrado por isso, né? Por ter entrado lá no período áureo e participar de vários projetos, inclusive diagnóstico, né? E de vários setores, como economia, entomologia, genética, solos, né? Toda essa área, o pessoal me cobra muito, os colegas, né? Mas eu parei para pensar, teria que ser uma obra com muita gente, porque eu vou lhe dizer uma coisa, para fazer uma obra, para contar toda a história da CEPLAC, né, desde lá do início, com tudo que ela fez, com tudo, né, com esse tripé, é preciso muita gente para fazer isso. Uma pessoa só seria impossível a gente fazer. Seria depois uma coleção, até eu calculei páginas, seriam mais ou menos 5 tomos, mais ou menos de 500 páginas cada um, entendeu? Você vê que o diagnóstico deu 15 volumes, apesar de ser pequeno, mas para falar de uma CEPLAC dela, num contexto geral, é muito grande, e aí teria que ser... Eu, inclusive, cheguei a sugerir, antes de sair aposentado, eu fui até o CEPEC e sugeri isso, por escrito. Eu nunca na minha vida profissional, e até hoje, não faço nada que não seja por escrito. É um hábito que eu tenho, que eu trouxe do passado, por escrito, se possível, protocolado, que é para depois... 3 vias. Protocolado. Então, quando alguém não ouve isso, aí eu vou lá e pego o documento. Então, eu fiz isso, essa sugestão, que se fizesse isso, naquela época estava bom, que ainda estava todos os cientistas lá, cada qual na sua área, cada um fazia o seu trabalho e juntava isso aí para fazer um livro só. Começou até a ser feito, mas parou pelo caminho. Essa tarefa não seria talvez também das universidades, nos TCCs e em projetos de pesquisa para mestrado e doutorado até também, né? Com certeza, com certeza. A UESC hoje, outra novidade, esse da Bahia, né, que estão aí, eu acho que era agora a oportunidade que eles estão tendo de, como eles estão usando muito esse material da CEPLAC, inclusive a Universidade Sul do Bahia, dentro né, é uma quadra da CEPLAC, que eles conseguiram. E tentar trazer isso de uma forma conjunta, aí, talvez com a Embrapa, como eu estou dizendo, formar uma coisa mais coesa. Se não for assim, não sai nada. Não sai nada porque hoje é um órgão político. O último livro seu foi sobre a Sapetinga. Como é que foi essa história? A Sapetinga, ela tem uma história muito interessante, porque ela fez parte do Pontal, e a Sapetinga era um curral de gado, né? Naquela época, na década de 50... Era uma fazenda de gado aquilo ali? Era um curral para embarque do gado que vinha daqui do oeste da Bahia, né? Que vinha de Tapetinga, Potiraguá, essa região toda, para embarcar em navios próprios de gado, para levar esse gado para Salvador, Recife, para consumo e para fazer a carne charqueada, como se chamava. Então ali foi um curral, aquela área toda que pega o Colégio Militar, com a Sapetinga ali, e também o Jardim Pontal, aquela região toda era um curral. Esse curral servia
quando o gado chegava aqui em Ilhéus, ele ficava ali, aonde hoje é o Hernani Sá, aquele bairro Hernani Sá. Ali era um grande curral de Zecel, o gado ficava ali, pernoitava ali, e no outro dia de madrugada saía dali, passando por dentro das ruas do Pontal, e adentrava esse curral, onde hoje é Saptinga. Então a história da Saptinga, ela é muito cheia e muito rica, né? E aí, baseado nisso e no que ela se transformou hoje com esse pôr do sol e com outras histórias, inclusive a minha primeira morada foi na Saptinga, né? E quando inaugurou, inclusive em 1972, não esqueço, em 1972 foi inaugurado o conjunto habitacional Saptinga, e lá morei por um ano e alguns meses, né? Então é uma história, o pessoal sabendo, eu procurei um colega, né, da CEPLAC, que também chegou na Saptinga nessa época, em 72, e unimos forças e fizemos esse livro. Juntou os dados dele da atualidade, porque eu deixei de morar lá, com o passado e saiu o livro. Fala do pôr do sol também, da beleza do pôr do sol de lá. A beleza do pôr do sol fala com várias fotos. Tem até um bar lá que é do pôr do sol, né? Exatamente. Muito interessante aquele bar. É muito bom. O Saptinga hoje tem uma referência muito grande por causa desse pôr do sol, né? Toda tarde, muita gente, principalmente pessoas turista, quando visitam a cidade turista, procuram lá, porque é muito bonito aquela área ali, né? É outra coisa, aí chama a atenção do turismo, que Ilhéus não sabe aproveitar. Ilhéus tem essa enseada da Saptinga, com aquele ali calmo, porque ali é o encontro dos três rios, né? O Fundão, Cachoeira e o Santana, que vem lá do Rio do Engenho, se junta ali, forma a enseada, que se prolonga por baixo da Ponte Antiga e faz aquela baía do Pontal, né? Lugares calmos, hoje você não tem nada de turismo ali, quando devia ter, por exemplo, pedalinhos, ter jet ski, olha, barcos, a própria lancha que fazia a travessia entre Ilhéus e Pontal quando não existia a ponte, né? Poderia voltar, você dar um passeio de lancha da época, Besouro, não sei se o senhor alcançou, né? Por ali, por essa baía toda, e até o Rio do Engenho, que é navegável, né? Não tem, no final do ano é que aparece lá um não sei quem, bota uma chalana lá. Ilhéus tem preservado o acervo histórico e arquitetônico. Por exemplo, eu soube que o Palácio Paranaguá estava um pardieiro também. O Palácio Paranaguá já era para ter sido recuperado há muito tempo. Aquilo ali foi designado para ser o Museu do Cacau, o Museu da Capitania, Museu da Capitania. Justamente para, nos 500 anos, aquilo ali já ser um museu mesmo, funcionando, para qualquer turista ir lá e bater palmas, porque material de acervo tem. Agora, você chega lá, não foi feito nada até hoje, você vê mato crescendo entre as paredes, aquilo rompe parede, portas quebradas, danificada, madeira podres. Olha, é como o senhor falou, tá uma bagunça. Pardeiro. É por isso que eu disse que para acontecer os 500 anos de Ilhéus, agora no 490, faltam 10 anos, tem que se ter muito e não tem jeito, tem que ter uma parceria. Esse grupo vai ter que, depois que tiver com toda a cidade, procurar a parceria com o município e com o estado para adiantar isso, porque não é fácil você fazer uma revitalização. Por exemplo, do General Osório, que é outro colégio com acervo danado, antigo, é o colégio mais antigo de Ilhéus. Você tem o próprio Palácio do Paranaguá e alguns outros prédios, inclusive aquele bispado, que foi sede do bispo, que fica lá em cima, junto da Piedade, que está lá, que precisa ser recuperado. É outro museu sacro, que pouca gente sabe, está lá, abandonado praticamente. E a diocese não mantém, não? A diocese não tem, diz que não tem dinheiro, né, para essa coisa, porque é uma coisa muito cara. Teve uma campanha de um cidadão ilhéense, não recordo o nome dele aqui, e que começou pelo menos a recuperar aquela parte externa, para dar uma beleza pelo menos externa, né? Recuperar aquilo ali. Mas não dá, é muito dinheiro. O Convento da Piedade está bem? A Piedade está ótima. A Piedade sempre faz campanha, inclusive com, né, com a TV Santa Cruz, com vários desse tipo de empreendimentos, e que recuperam aquilo ali quando está precisando de pintura externa, porque internamente ele é muito bem preservado. O problema é que Ilhéus chove muito,
né? E aquela Clima pintura... tropical úmido, né? Úmido, daqui a pouco está aquela, né, tudo preto porque do musgo e esverdeado. Coisa que já se devia pensar em mudar a cor. Ilhéus precisa, uma coisa que Ilhéus precisa é incentivar as pessoas a mudança de cor dos seus empreendimentos, né? Esse branco só cai bem nos imóveis e nos prédios para o sertão, porque não tem muita chuva. Você passa lá, está tudo pintadinho de branco, você volta 10 anos depois, está lá tudo de branco. Por que não conserva? E o branco não traz calor também, né? A Ilhéus quer ter também essa coisa branca nos prédios, pintado. E aí um ano depois já está tudo. Agora mesmo a Polícia Civil, né, recuperou o prédio dela ali, que é em frente a um dos armazéns. Não inaugurou ainda, porque eu não sei, está todo pronto. Roubaram outro dia. A pintura está lá, já toda estragada. E roubaram também o prédio. Isso, também. Então é assim, são coisas que fazem, em gestão municipal, estadual e federal, acontecem duas coisas interessantes. Ou eles inauguram antes do tempo, por questão lá que tem que inaugurar, inaugura para depois terminar e não termina direito, ou termina e deixa lá por algum motivo que ninguém sabe o que, e termina se acabando do mesmo jeito. Nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria saber quais são os seus projetos como escritor. O que é que você pretende fazer com mais de 40 livros publicados? Olha, eu, sinceramente, eu já tinha dado por encerrada essa área, né? Com meu último livro, que foi Onde o Mar Beija a Terra, Pontal. Onde eu fiz o que eu poderia fazer de mais completo sobre o meu bairro. Porque eu amo aquilo ali, nasci ali e moro lá até hoje. São 73 anos morando ali. Então conheço o Pontal na palma da mão, né? E aí eu tinha dado por encerrado. Foi quando surgiu essa ideia do pessoal da Saptinga que eu entrasse nesse projeto, e eu terminei publicando esse último livro aí, que tem uns 30, 60 dias por aí, mais ou menos. Então não existe mais, assim, não é que eu não queira, né, mas não procuro, assim, algum material que possa escrever e não consigo, a não ser esse da CEPLAC aí, mas é muito complicado. Então, só se surgir alguma coisa de alguém com alguma área que eu possa ajudar, eu vou e farei. Como a gente falou dos aspectos arquitetônicos da cidade, o Hotel do Pontal Praia também, o Hotel Pontal ali na coisa, também está abandonado, virou um pardieiro também. Aquilo ali é o seguinte, o próprio grupo que comprou o Ilhéus Praia Hotel, que em frente à catedral, e recuperou ele todo lá, inclusive embaixo tem, né? Tem 2 bancos ali embaixo. Tá muito bom aquilo ali. O mesmo grupo foi quem comprou o Pontal Praia Hotel. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá do Ilhéus Praia Hotel, claro que não são os donos, mas são pessoas que têm noção do que se passa. E me disseram que agora, nesse segundo semestre, iria começar a reforma do Pontal Praia Hotel. Eles iam recuperar aquele prédio, porque não é possível um prédio daquele também lá abandonado, né? Então, eu soube que esse mesmo grupo, a partir agora do segundo semestre, ia começar uma renovação naquele hotel. Certo. Bem, já estamos no final do programa. Eu vou fazer a recomendação do filme e de 2 livros, pelo menos. Não coloquei o seu, porque eu vou botar o painel deles na televisão aqui, certo, viu? Tranquilo. Além dos Cômodos, de Leila Oliveira, com 14 contos, que foi bem recebido pela crítica regional. E, como filme, eu sugeriria Zelig, de Woody Allen, que é um filme nietzschiano, e Nietzsche está na moda para sempre, né? E o outro livro também para o leitor é A Casa da Esperança Não Era Verde, de Margarida Fael, sobre as crianças abandonadas. O livro tem como cenário a cidade da Bahia, que é Salvador, Ilhéus, as fazendas de cacau, onde se passa parte do enredo, inclusive com um quase coronel decadente e que vivia uma relação não muito certa com 2 mulheres que ele prejudicou de alguma forma e que o abandonaram. E é uma obra interessante e que também se passa em Portugal como um outro cenário alternativo.
É uma história sobre enjeitados, um problema social que se desenrola ao longo do tempo e que ainda não teve solução. Muito obrigado, bom fim de semana e é a mesma edição de O Assunto É, dessa vez falando sobre cultura e literatura com o escritor José Rezende, a quem eu agradeço a presença.